Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós pedimos a Tua bênção. Senhor, usa-nos como canal. Senhor, fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, fala conforme a nossa necessidade. Senhor, somos Tuas. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Jesus é o Senhor. Irmãs, vamos repetir comigo o tema dessa palavra? Lugar secreto. Quando eu fui dar essa palavra, eu queria dar um tema que fosse também relacionado a alguma experiência minha, não fosse só uma palavra, mas que algo fosse a minha intimidade. Eu percebi que o Senhor me deu esse tema, porque existe algo dentro de nós, irmãs, que é um lugar secreto e que poucas vezes é explorado por nós. Mas antes de falar dessa palavra, eu queria passar para as irmãs o quadro atual, o que a gente vive, o que muitas de nós mulheres passa esses dias que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Então, aqui, eu não sou especialista dessa área, mas eu sou da área da saúde. E no meu consultório isso aqui é todos os dias, né? Muita gente tomando muito medicamento para essas coisas. E também, irmãs, eu sinto que é muito o que nós passamos também, né? A ansiedade, a depressão, a compulsão, a síndrome do pânico, é algo que a gente vive em alguns momentos. Às vezes não são todos, ou a gente nunca passou, mas em algum momento a gente tem alguma situação assim. E eu estava estudando, eu achei assim, algo que me chamou muita atenção quando eu estava lendo sobre a depressão. A Organização Mundial da Saúde, ela aponta que 322 milhões de pessoas têm depressão. Isso é 18% a mais em relação a 10 anos atrás. Ou seja, é muito. Para mim, isso é um número muito alto, tá? E no Brasil, ele mostrou que 5,8% das mulheres têm depressão em relação a 3,6% em relação a homens. Ou seja, somos muito mais nós. Embora que homens não procurem por tratamento, tem um preconceito, mas nós sabemos a nossa realidade. Por quê? Porque eu vi esse slide na última palavra do Caíca, da mulher superpoderosa, e me chamou muita atenção. Porque eu acredito que essa somos nós, tá? Essa mulher que tem que dar conta da casa, tem que dar conta do trabalho, dos filhos, de tudo que a gente possa imaginar, a gente tem que dar conta, é ou não é? E além de tudo, tem que ser magra, viu? Tem que ser magra, não pode engordar nem um pouquinho. Ou seja, a gente se cobra o tempo todo como uma boa mãe, como uma boa esposa, como uma boa filha, como uma boa irmã, né, no serviço da igreja. Ou seja, muita coisa para nós como mulheres. A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tá lavando roupa, tá cozinhando, tá atendendo o telefone, tá resolvendo problema. Então, tem muita coisa que a gente está fazendo ao mesmo tempo e isso está mexendo com a gente. São hormônios, são muitas situações. E essa imagem, eu me coloquei nela, né? Eu acho que tinha que ser eu aqui, tá? Porque eu acredito, irmãs, que a nossa mente, ela fica o tempo todo muito cheia de coisas. E são muitos os pensamentos. Nós acordamos de manhã, eu não sei vocês, viu? Mas estou pensando na janta. O que vai fazer de janta? O que vai pagar essa semana de conta? O que vai ficar para a semana que vem? Às vezes eu estou pensando no problema do ano que vem, né? Então, muitos pensamentos que começam aqui na nossa mente. Então eu penso assim que, como mulher, às vezes eu me sinto sobrecarregada. E olha que eu nem sou mãe. Não falo isso, olha que eu não sou mãe. O dia que eu for ser mãe, ai meu Deus do céu. Então é muita coisa para nós. Aqui eu queria colocar que tudo começa então no nosso pensamento, tá? Então começa tudo aqui na nossa mente. Então tem um processo do nosso pensamento. Então o pensamento não é só pensar, né? Você vê que não é só pensar. O pensamento ele vai gerando um monte de situações na nossa vida, tá? Então a gente tem pensamento, logo a gente já está falando
a gente está fazendo aquilo que a gente está pensando, logo torna um hábito, torna-se algo do nosso caráter. Irmãs, é muito sério. Pode ser algo até do nosso destino, a forma como nós pensamos. Então tudo começa no nosso pensamento. Tudo começa quando nós acordamos e nós abrimos nossos olhos. Aqui, eu gosto muito desse versículo, né? Ele fala para nós: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Ele já falou para nós, mas acho que até o ponto que eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, para mim já tá, até que estava bom, porque Ele sabe o que Ele pensa sobre a gente, né? Às vezes a gente acorda, a gente tem tantos pensamentos que esses pensamentos abafam muitas vezes a nossa esperança, abafa a nossa intimidade, abafa a nossa alegria, muitas vezes abafa os nossos objetivos, porque são tantas coisas que nós esquecemos desse versículo. E eu tenho tido experiência com esse versículo. Há um tempo atrás eu li esse versículo e falei, puxa, esse versículo tem que ser real na minha vida. E algo que eu tenho experimentado, esse aqui é um remedinho, sabe? Quando a gente toma um tirador, é esse remédio que eu tenho provado. Porque nos meus dia a dia, mas não é fácil. São muitas coisas, de repente acontece. Não é todo dia difícil, tá, irmãs? Mas são fases que a gente passa. Mas esse versículo fala que podemos ter pensamentos de paz e não de mal. A gente tem que tomar posse desse versículo na nossa vida. Ele fala que dá pensamento de paz. E ele fala quais pensamentos tem a nosso respeito. Então a minha oração é: Senhor, o Senhor sabe dos meus pensamentos, o Senhor sabe o que eu penso, mas eu quero agora pensamento de bem, eu quero pensamento de paz. Parece, irmãs, que é um analgésico. Logo, logo, aquela turbulência foi embora. Aí eu caí, aí eu machuquei o ombro, eu fui para o hospital, e naquele momento que eu estava no hospital, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, porque estava doendo, né? E o meu esposo falava: isso daí não foi nada. Eu falei para ele: ai, foi sim, porque estava doendo. E eu estou pensando aqui, como é que eu vou ficar para trabalhar segunda-feira, se tiver que engessar. E eu já fiquei desesperada pensando no meu trabalho, porque ele é só eu, não tem ninguém que possa fazer meu trabalho, né? E a agenda já estava cheia. Aí quando o médico falou: olha, quebrou, eu falei: meu Deus do céu, e agora? E fui para casa atormentada, preocupadíssima. Aí esse versículo já estava no meu slide, né? Eu falei esse versículo, eu falei: Senhor, me dá paz agora nos pensamentos, tira todo o meu medo, tira toda a minha angústia. E eu passei segunda, terça e hoje, mas em paz, né? Eu consegui resolver a minha agenda, deixei tudo tranquilo, e eu tomei posse desse versículo. O Senhor traz paz aos nossos pensamentos. Amém. E como mulheres, às vezes, irmãs, nós queremos fugir, né? Se a gente tiver essa vontade de fugir, sair correndo para um lugar, não tem ninguém, aqui esse é um lugar assim, né? Acho que é um lugar assim, mais ou menos, né? Um lugar aconchegante, um lugar tranquilo, sem ninguém falando, sem louça para lavar, né? Esse lugar que a gente às vezes procura. Mas nós muitas vezes esquecemos, irmãs, que esse lugar está dentro de nós. Né? Há um lugar secreto dentro de mim. Ali eu encontro essa paz, ali eu encontro frescor, ali eu consigo renovar todas as minhas forças. E eu vejo que a gente precisa, irmãs, ter um momento com o Senhor, né? Ter uma entrega ao Senhor. Só que para isso, intimidade é igual a tempo. Não tem como eu conhecer alguém se eu não tiver tempo com ela, né? Eu lembro da minha, quando eu falar disso, eu lembrei da minha mãe. Quando eu era adolescente, eu chegava em casa e ela falava assim para mim assim: o que aconteceu? Eu falava: o quê? Aconteceu alguma coisa. Aí eu pensava: mas como que ela sabe? Aí eu falei: mas eu contava para ela. Aí um dia eu cheguei em casa e falei assim: Carol, por que você está triste? Eu não tenho sossego. Mas como que ela sabe de tudo? Por quê? Ela sabia quem que eu era. Ela sabia que só de eu chegar em casa mais cabeça baixa, ela sabia que tinha acontecido alguma coisa, eu tinha brigado na escola, ela sabia de tudo, porque só de olhar
Então quando a gente tem o nosso marido, a nossa esposa, os filhos, é só um olhar. A gente sabe que não está bem, a gente sabe que aconteceu alguma coisa. E com o Senhor, irmãos, é a mesma coisa, né? A gente tem que, só de chegar, às vezes antes, eu queria muito escutar a voz do Senhor. Para mim, eu tinha que escutar a voz do Senhor. E eu orava ao Senhor, por exemplo, ai Senhor, eu quero viajar. Eu vou viajar ou não? Aí eu ficava lá. Aí eu passava um minuto, eu sou bem assim, né? Passava um minuto, eu falava, ai Senhor, fala mais alto, não estou te escutando. E eu não escutava a voz do Senhor, e aquilo chegava para os irmãos e falava assim, você já escutou a voz do Senhor? Aí os irmãos ficavam até assim de falar, né? Ah, o Senhor fala. E depois que eu comecei a ter comunhão, intimidade com o Senhor, eu percebi que não é um sim ou não. Aí só de chegar para falar algo, a gente já sabe se o Senhor quer ou não. A gente já sabe. Então eu percebo que quando mais a gente conhece, mais a gente sabe o que a pessoa quer ou não. Então a gente tem que ter tempo com o Senhor. E quando fala de tempo, eu lembro de Moisés. Eu queria ler com as irmãs o capítulo Êxodo 33. Eu vou falar aqui, esse capítulo fala de Moisés está falando com Deus, tá? E eu vejo assim claramente como Moisés conhecia Deus. Eu vou lendo e as irmãs vão acompanhando comigo, tá? Um minutinho. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei para os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus e abuseus. Então aqui Deus, ele estava bravo, né? Ele não estava gostando da situação que estava. Então eu estava falando com Moisés, ó, vocês vão embora, junta esse povo e vai embora, tá? Sobe para uma terra que manda leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atalhos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Ele falou aqui novamente, tá? Então quer dizer que o povo tinha um coração muito duro. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atalhos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atalhos desde o monte Herob em diante. Vamos ler o 7 comigo? Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação e estava fora do arraial. Estava fora do arraial. Então, o que eu ganhei tanto nesse versículo é que quando Moisés ia falar com Deus, ele saía fora do arraial. E aqui, irmãs, eu vejo que muitas vezes, para a gente falar com o Senhor, a gente tem que sair fora do arraial. Ou seja, sair fora do celular, desligar o celular, desligar a televisão. Não sei, irmãs, o que te prende, a gente tem que sair e dar totalmente nosso tempo ao Senhor. Porque tem muitas coisas que nos prendem, e essas coisas que nos prendem, às vezes a gente não consegue ver e ouvir o Senhor. Aí logo aqui, no versículo 8, vem falando: quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de fogo, a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Isso a gente vê claramente, né? O Senhor falava com Moisés,
Então eu creio, mas quando a gente se coloca para falar com o Senhor fala conosco. Amém. Todo o povo via coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Vamos ler o 11 comigo? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Mas olha que rico esse versículo, né? Falava o Senhor a Moisés face a face. Ele não falava de lado, não falava de costas, não falava de longe, mas ele falava a Moisés face a face. Esse é o meu sentimento, esse é o meu coração nessa noite, que a gente possa falar com o Senhor face a face. Amém. Ele tinha, né, o Senhor tinha Moisés como seu amigo, né? Às vezes a gente está louco para ter um amigo, para conversar, contar alguma coisa. A gente vê que se ficar com um amigo, a conversa dura horas. E eu vejo que muitas vezes a gente vai diante do Senhor tão rapidinho, né? Passa lá, ora, lê um alimento diário, só para falar que conversou, que fez, né? Mas Moisés tinha essa intimidade de conversar com o Senhor como seu amigo, para que o Senhor possa se tornar o nosso amigo, aquele que a gente tem vontade de contar as coisas para Ele e também de escutar o Senhor. Eu vejo que a gente muitas vezes ora, mas muitas vezes a gente não tem tempo para saber o que o Senhor quer falar conosco. Mas Ele quer se revelar, mas Ele tem tanto desejo para falar para nós, mas a gente não deixa, porque só a gente quer falar. Porque o Senhor tinha Moisés como amigo. E eu creio nessa noite, o Senhor quer nos tornar amigos dele. E aqui continua. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é o teu povo. Então Moisés, ele tocou aqui no coração de Deus. Por quê? Ele sabe, ali naquela situação, Deus já não queria mais, já estava mandando o povo embora. E Moisés sabia o quê? Que Deus amava o homem. Então ele não permitiu que o Senhor desistisse dos homens naquele momento. Aí ele continua aqui, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Vamos ler esse versículo junto, irmãs? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Mas vamos ler de novo, 15, bem forte. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Olha que coração. Ele sabia quem era o Deus dele. E ele sabia que sem ele não ia dar conta, se ele fosse sozinho, né? Então, esse tem que ser o nosso coração, né? Eu sempre oro ao Senhor, falo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, né? Porque, irmãs, nós somos nós não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos dele a todo momento, né? Ele é tudo para nós. Moisés tinha essa intimidade. Moisés conhecia quem era o Deus dele. Moisés falava face a face. Irmãs, nós precisamos desenvolver isso com o Senhor, né? Desenvolver essa comunhão com o Senhor, orar, conhecer quem é o nosso Deus. E aqui, esse é um versículo que eu gosto muito. Vamos ler comigo, irmãs? Porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém. O Senhor, Ele
fechar a porta e ali a gente se entregar ao Senhor. Às vezes nós precisamos muitas vezes nos derramar, né? No colocar tudo que nós somos, nossas dificuldades, quem realmente nós somos diante do Senhor, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Eu vejo que o Senhor trabalha em nós de pouco em pouco. Se o Senhor for trabalhar tudo em nós e mostrar tudo que nós somos, nós não daríamos conta. Então Ele vai mostrando aos poucos quem somos nós. Amém. E essa intimidade, irmãos, ela começa, é de manhã, é abrir os olhos, é declarar que a nossa suficiência vem do Senhor. Eu tenho desfrutado para estar aqui, né, dando essa palavra. Eu tive que renovar essa minha intimidade com o Senhor. E realmente não é fácil tirar um tempo nosso para o Senhor. Mas quando a gente começa a tirar, durante o dia não tenho tempo. E chego em casa, quase não dá, então tem que ser de manhãzinha. Eu estava acordando bem de manhã para orar. A hora que o despertador tocava, eu falava, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas eu levantava, era 1 hora que eu nem via passar. Então vale muito a pena a gente ter um tempo nosso com o Senhor. Por mais que a gente fique aqui achando que eu não vou conseguir, é 1 hora, é 40 minutos, começa no seu tempo. Eu tenho certeza, irmãs, que o tempo vai só aumentando. E a gente vai achando que o Senhor vai dando um sentimento para o que orar, o que ler. A palavra vai vindo e a gente vai tendo vontade mais de ter comunhão. E assim, é impressionante como a gente passa a ter experiências com o Senhor. Como o Senhor começa a aparecer pra gente. Uma vez, eu estava orando ao Senhor, eu morava na casa do meu irmão. E eu sempre tive muito medo, sabe? Eu sou muito medrosa de escuro, essas coisas, né? Aí eu apaguei a luz do quarto e eu tive o sentimento de orar de joelho, mas a luz estava apagada. Aí eu sempre olho para a luz acesa. Aí a luz apagada, e eu orando, eu tive o sentimento, Senhor, aparece para mim. E eu estava insistindo para o Senhor aparecer, né? Senhor, aparece para mim. Senhor, aparece para mim. E naquele exato momento que eu abri o olho, a bateria do meu celular tinha carregado. E aí acendeu aquela luz, sabe? 100% carregada. Mas foi imediatamente, na hora que eu abri o olho, eu dei um pulo para trás e eu senti a luz e eu sentei no sofazinho e eu falei assim, ai Senhor, desse jeito, não quero te ver não. Desse jeito, senão meu coração não aguenta. E depois que eu comecei a orar assim, eu passei a ver o Senhor assim, nos mínimos detalhes. Amém. A gente quer ver o Senhor gloriosamente, naquela experiência. Mas a gente passa a ver o Senhor assim, de manhã, quando eu estava perdendo um ônibus, eu cheguei de manhã para pegar o ônibus, eu falei, perdi o ônibus. Eu sabia que eu não podia chegar atrasado. E quando veio, 1 minuto depois, apareceu o ônibus lá embaixo, eu falei, e tinha tudo parado o trânsito lá embaixo. Então eu vi que aquilo ali foi para mim, aquela experiência que eu tive foi só eu e o Senhor. As nossas experiências muitas vezes são coletivas, mas a nossa experiência individual, irmãs, ela acrescenta muito, ela nos faz conhecer quem é o nosso Deus. Amém. E esse versículo também eu gostaria que as irmãs lessem comigo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Amém. Que eu possa morar todos os dias. Mas não é morar uma vez por semana, não é morar de 15 em 15 dias, uma vez por mês, mas é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que esse possa ser o nosso viver, irmãs. Que vale a pena a gente abrir mão do nosso tempo, que vale a pena darmos ao Senhor, porque o Senhor se mostra para nós, o Senhor se revela para nós de uma maneira que nós nem imaginamos. E é tão bom ver o Senhor nos mínimos e nos grandes detalhes. Então o Senhor faz coisas realmente que nós nem imaginamos. E é muito bom ver o cuidado do Senhor por nós. A gente vê que a gente é cuidada e amada. É um ano que está começando, irmãs. E meu sentimento nessa palavra é que nesse ano a gente possa ter uma prioridade do Senhor. Que Ele possa ser prioridade na nossa vida todos os dias. Que Ele possa morar em nós todos os dias. Que nessa noite a gente possa renovar a nossa consagração.
que possamos renovar a nossa intimidade, porque o lugar secreto está em nós, esse lugar de paz está em nós, mas é nós que temos que ir na presença do Senhor, gastar tempo. E tem muitas maneiras que a gente possa fazer isso, né? Às vezes começa a ter dificuldade de começar a orar, a gente pode começar cantando, a gente pode começar lendo o versículo, e a partir daí a gente vê que o Senhor vai fluindo. Mas vamos orar agora. Eu não sei o que o Senhor tocou, mas eu creio que o Senhor falou algo em nosso coração. Que a gente possa orar ao Senhor, para que o Senhor realmente ganhe isso em nós, a nossa comunhão, a nossa intimidade, porque isso é crucial, é essencial para nós. Amém. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Quero ver tua face, Deus. Leva-me ao lugar secreto. Quero te ver.